minha amiga, que bom estar começando mais um programa Saúde Feminina da sua Rede Mulher de televisão. Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre saúde mental na infância. Claro, hoje é o dia da criança, né? Então vamos falar sobre... Porque você sabe que é uma coisa esquisita. Toda vez que a gente fala aqui no programa sobre saúde mental, não vem pergunta. Não vem pouquinho. As pessoas têm medo de ter problemas com a saúde mental, têm medo de ser confundidas com birutas, loucas, tal. E imagina então quando se trata de criança, né? Então vamos conversar direitinho sobre saúde mental da criança e descobrir se também acontece com ela esses mesmos transtornos afetivos que acontecem com a gente, né? Mas antes... tem que falar da efeméride. Eu não vou nem pegar o livro. Ou vou? Vamos, vai, só por ritual. Nosso livro de efemérides. Mas hoje eu vou falar, é claro, do Dia da Criança, porque não dá para falar de outra coisa. Então eu quero lembrar, além das nossas crianças maravilhosas que nos surpreendem com falas maravilhosas, com atitudes... Bom, as crianças são lindas, né? E a gente ama as crianças, faz mil coisas por elas. E essas crianças estão ótimas, ganharam presente hoje, tá tudo lindo. Eu quero falar das outras crianças. Eu quero falar das crianças abandonadas, das crianças que estão com fome no mundo inteiro, das crianças que estão na guerra, né? No meio da guerra, das muitas guerras que ainda existem espalhadas pelo mundo, das crianças infratoras, das crianças guerrilheiras, das crianças trabalhadoras, crianças que estão trabalhando quando deviam estar na escola, quando deviam estar brincando, quando deviam estar gozando a sua infância que passa tão depressa, né? E dela depende o que vem depois, não é? Que adultos serão essas crianças? Por exemplo, só para falar das crianças que estão bem pertinho da gente, essas crianças que assaltam nos faróis. Quem serão elas amanhã, né? Aquelas crianças que estão na FEBEM. O que vai ser dessas crianças, meu Deus do céu? Que esperança existe para elas? Então, já falei demais até. Eu quero só ler um pedacinho desse livrinho aqui para você, ó, que tá aqui o livrinho, Direitos da Criança, tá? Foi publicado pelo Governo do Estado de São Paulo, Fundo Social de Solidariedade, né? Em 1995. E ele tem aqui o Estatuto, né? Da Criança e do Adolescente. Então, só vou ler aqui uma coisa para você. Título 1, das disposições preliminares, artigo 3. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral do que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Estou cobrando. De quem que eu tenho que cobrar isso? Onde é que estão essas condições de liberdade e dignidade para tantas crianças brasileiras e para tantas crianças no mundo, não é? Me sinto impotente falando isso, mas eu tenho que cobrar, não tenho? E você também. A gente tem que cobrar porque não é possível ver as crianças crescerem neste abandono, neste descaso que acontece no nosso país. Bom, você que está na internet não pode deixar de visitar os nossos sites. www.redemulher.com.br é o endereço do site da Rede Mulher para você. Você sabe que ele está todo diferente, todo reformulado, está lindão. Aí você está na internet mesmo, vai também no meu site, www.isabel com S Vasconcelos com 2 L's, é o endereço do meu site, que muda também todos os dias, que nem o da Rede Mulher. Todo dia eu vou lá e boto mais um programa para frente, para você poder saber toda a programação de saúde feminina, assim, por umas 2 semanas, se poder se programar, para não perder de jeito nenhum aquele tema que você não quer perder mesmo, tá? Então, tem muita coisa no meu site, tem a polêmica de menstrual ou não, agora tem texto sobre mulheres de mais de 40, que somos nós, maravilhosas, tal, você sabe. Então, vai lá que vale a pena. Bom,
Saúde mental na infância é o nosso tema de hoje. Estou recebendo com muita alegria, mais uma vez, no Saúde Feminina, o Dr. Francisco Assunção, que é psiquiatra e chefe do Serviço de Psiquiatria Infantil do HC, né, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e a doutora Maria Tereza Barros França, que faz um tempão que não vem aqui, né, doutora? Tudo bem? Não tinha vindo ainda na Casa Nova? Não tinha. Não, né? Então tá bom. Bom, então vamos lá. Escuta aqui, doutora. Criança também tem esse piripaque que a gente tem, assim, tipo depressão, síndrome do pânico, aquelas coisas, também acontece na infância? Com certeza, Isabel. E ouvindo o que você estava falando para introduzir o programa, você levantou a questão, que eu acho que é importante, de certos preconceitos, né, que levam a gente a ter um pouco de medo de observar, de encarar, de enfrentar alguns sinais que as crianças às vezes podem estar dando para a gente como um pedido de ajuda, né? Então é interessante se a gente puder pensar nas dificuldades, não em termos de loucura, né? Que é uma coisa que desperta mesmo muito preconceito, muita aversão, mas em termos do sofrimento da criança. Porque, inclusive, até ela chegar a ter um pânico ou ter alguma outra coisa assim mais estruturada, ela já deu outros sinais antes. E é já começou a sofrer antes, isso. Né? Porque o que me preocupa com esses preconceitos é o sofrimento. Exatamente. Que as pessoas ficam sofrendo à toa, né? A gente vê tanta gente por aí que claramente tem depressão. Ainda mais nós que fazemos programa de saúde feminina, todo dia falando de depressão, síndrome do pânico, não sei o quê, transtorno isso, transtorno aquilo. A gente percebe claramente que a pessoa não está legal, que a pessoa precisa de uma ajuda. Isso. E, no entanto, é muito difícil que essa pessoa vá procurar espontaneamente essa ajuda. E a gente tem essas barreiras. E eu imagino para os pais, o pai ou a mãe percebe que tem alguma coisa com aquela criança que não está bem. Deve dar um pânico no pai e na mãe, assim, de, será que meu filho não é normal? Aquele pavor da doença mental. Agora, é diferente, né, doutora? Porque também levanta muita culpa, a pergunta onde é que eu falhei, né? E não necessariamente a coisa é tão ligada assim diretamente, né? É claro que o ambiente, os cuidados que os pais tem uma influência, fornecem, isso é muito importante, mas não tem uma relação assim tão direta, né? Não é tão direta quanto a gente pensa, Isso. né? Agora, doutor Francisco, a sociedade ainda pensa que é direta, não pensa? Se eu levar meu filho no psiquiatra ou no psicólogo, eu vou enfrentar sim o preconceito do meu vizinho, da professora dele, da diretora da escola, não vou? Vou, e acho que se faz uma outra confusão que mereceria ser colocada, complementando um pouquinho o que a Tereza falava. Que falar em saúde mental não quer dizer que nós estejamos falando de ausência de doença mental. Nós estamos falando assim, saúde mental é um estado de bem-estar. Então, se nós formos levar sob esse ponto de vista, o tema é muito mais amplo. E abrange não só tudo o que você está falando a respeito do preconceito, mas abrange o que nós queremos dessas crianças. Né? O que nós estamos fazendo com as gerações que vão vir. Se você aceitar uma brincadeira, a gente poderia até dizer assim, o Jader Barbalho foi criança um dia. Se ele tivesse sido cuidado, será que ele teria sido caçado hoje? Ou outros do mesmo tipo, não? Então, saúde mental é isso. É pensar num estado de bem-estar físico, psíquico e social. Então, tudo aquilo que você falou entra diretamente nessa questão. Tudo entra, né? Então, o ambiente onde você cresce, como você enfrenta as coisas da vida, tudo tem a ver com a saúde mental. Agora, como é que a gente faz? Porque, por exemplo, tem lá as crianças, nós estamos cuidando bem delas, elas estão na escola, elas estão se desenvolvendo e tal. Como é que a gente percebe? A senhora falou que antes de desenvolver, de manifestar uma doença como síndrome do pânico ou depressão, a criança deu sinais. Que sinais são esses? Aí vai ter muito a ver com a idade da criança, com a sensibilidade do ambiente, dos pais, para perceber alguma coisa, Isabel. Porque, por exemplo, é evidente que uma criança que está ali na sala de aula, pulando, perturbando a aula, batendo no coleguinha, vai chamar muito mais a atenção do que aquela criança retraída, quieta, que não cutuca você, não provoca o professor, não bate no colega, né? Então, é uma questão da gente poder mesmo estar atento, observando, sabe?
Como é que é aquela criança? O que você esperaria de uma criança naquela idade, naquela faixa de desenvolvimento, sabe? E quando perceber alguma coisa que não está bem, tem que procurar ajuda, né? Não dá para ficar marcando bobeira. Procurar ajuda. A questão é Tem onde procurar? Acho que o Francisco pode responder melhor que eu. Doutor. Eu acho que teoricamente nós temos onde procurar. Teoricamente existem serviços de psiquiatria de infância. Praticamente isso já não é verdade. Porque o Brasil tem algumas características muito interessantes que é de não valorizar a sua infância. Então os recursos que existem são muito poucos. Tanto pensando na quantidade de profissionais, como na quantidade de recursos alocados, quanto se nós pensarmos como recursos sanitários mesmo. Talvez porque a criança não tenha voz nem voto, ela é muito pouco valorizada. Então, na verdade, a nossa população tem dificuldades muito grandes para procurar auxílios. Mas nem na escola? O psicólogo da escola, não dá para quebrar um galho? Se nós entrarmos na questão da escola, a escola será ainda um outro problema, porque seria assim, o que nós queremos das nossas crianças? A escola supre? Ou a escola hoje serve para que nós criemos crianças, isso pensando nas crianças de classe média, que podem se transformar em bons executivos no dia de amanhã. E com isso nós aniquilamos todas as perspectivas humanísticas, todas as perspectivas de desenvolvimento. A escola hoje é simplesmente uma forma de treinamento técnico que permite esse indivíduo competir futuramente. Então, se nós queremos isso, a escola não serve também como paradigma. Isso é uma crítica muito séria que o doutor Francisco está fazendo. Pelo menos eu acredito nela. Porque você vê, se você pensar na escola, a escola tem que dar tudo para a criança, tem que dar todas as perspectivas, tem que dar, não pode ser só um treinamento para você ser bem sucedido na vida, né? Tem que ser muito mais do que isso, tem toda a cultura, tem que ser muito mais, e tem que ser o treino da convivência, a socialização, não é isso que tem que ser? Teoricamente é verdade. E já foi assim a escola brasileira? Já. Existem perspectivas teóricas de que ela pudesse ser assim também, mas não é isso que existe. Não é isso que acontece, não. Né? Na prática, não. Existem uma série de discursos que fazem com que muitas vezes nós acreditemos que sejam, mas isso não é verdade. Pais atentos podem suprir esse tipo de deficiência? Pais atentos, dedicados, que procuram orientar seus filhos da melhor maneira que eles conhecem, podem suprir esse tipo de deficiência da escola? Estou achando ótimo você falar, porque eu ia mesmo chamar a atenção para essa questão que, às vezes não, é importante que antes até de você ir procurar uma ajuda, né, num serviço ou com algum profissional aí capacitado, você possa desenvolver condições pessoais para isso, né? Então, de ter uma sensibilidade para o mundo mental da criança, de você desenvolver relações amorosas dentro da sua casa, da sua família. Relações amorosas incluem, inclusive, a vivência de situações agressivas, sabe? Porque isso, inclusive, é um jeito de conter a violência, né? Você tinha falado, Francisco, também alguma coisa, né, do germe dos adultos, né, tá tudo se estruturando na criança, né? E é mesmo, esses dias eu vi um menininho muito inteligente, uma coisa interessante, assim, que no contato comigo ele montou uma brincadeira, olha que incrível, 2 meses atrás, de bombardear Nova York. Entendeu? E os pais me trouxeram, por quê? Porque é um menino agressivo. Quer dizer, talvez isso pudesse até ter passado batido, mas esses pais tiveram essa sensibilidade para isso, me trouxeram a criança para uma avaliação. Quer dizer, uma criança que tem uma tendência aí mais impulsiva mesmo, mais agressiva, uns pais com dificuldade de lidar com isso. Quer dizer, imagine esse menino crescendo numa cultura, né, que promova esse tipo de coisa, né? Quer dizer,
é o terrorista de amanhã, né? Quer dizer, não direto assim, mas quer dizer, tem um germe ali já disso, né, Isabel? Já está mostrando, né? Porque a gente tem uma tendência de achar que está sempre tudo bem com as crianças, porque elas são lindas, maravilhosas, engraçadinhas e tal. Mas não é bem assim. As crianças estão mostrando que elas vão ser amanhã também. As crianças também têm desejos, personalidade, tem tudo, não tem, doutor? Feito um adulto. E discernimento também, não tem? Veja, elas, em função exatamente de serem crianças, elas têm que ter um padrão de orientação, sem dúvida, né? Elas estão em fase de aquisição de valores, elas estão em fase de se adaptarem gradualmente dentro de um contexto social e de terem condições de avaliá-lo. A Tereza falava, e eu pensava aqui brincando novamente, que assim, o menino foi levado ao psiquiatra porque ele brincava de bombardear Nova York. Se ele brincasse de bombardear Beirute, ele não ia para o psiquiatra, porque a cultura validaria isso, né? Então, não é só... eu acho que a própria cultura, ela define determinadas situações, né? Quando eu defino que o paradigma básico que eu tenho é ganhar dinheiro, ao invés de estabelecer relações, eu defino como vai ser meu filho. Ponto. Pois é, tá vendo? O problema começa aí, com você, com a gente mesmo, e não com a criança, né? Precisa tomar cuidado também para não fazer essa confusão. Bom, nós vamos continuar com esse assunto fascinante, mas depois daquele intervalinho, tá bom? A gente volta já já pela sua Rede Mulher, a TV da Mulher Brasileira. Até já. Oi, amiga, é o seu programa Saúde Feminina. E hoje, em homenagem ao Dia das Crianças, falando sobre a saúde mental na infância. Estou aqui com muita alegria com o Dr. Francisco Assunção e com a doutora Maria Tereza de Barros França, que são psiquiatras. Doutor Francisco, o senhor estava falando no outro bloco sobre esse conceito de saúde mental ser o bem-estar, né? Então, se a gente pensar dessa maneira, fica um negócio muito amplo, né? Nós não vamos cair assim, parecido naquele culto do Machado de Assis, o alienista, sair internando todo mundo é louco, assim. E se pensarmos nas nossas crianças, que na verdade refletem o que somos nós também, acho que podemos sair por aí arrebanhando todos. É muito difícil encontrar esse bem-estar, não é verdade? Sem dúvida. Eu imagino que quando se fala em bem-estar, se fala em um objetivo a ser atingido, em qualidade de vida. A seguir vem o que eu considero que é uma criança. Então, uma criança não é um adulto em miniatura que tem uma agenda a ser cumprida e um padrão de desempenho a ser avaliado, né? Então, uma criança é alguém que está em processo de crescimento, de construção, de desenvolvimento, e que para isso tem que ter algumas coisas, né? Além da escola, além da família, ela precisa ter condições de brincar. Coisa que parece que nós esquecemos um pouco. E ela precisa ter uma contenção afetiva e dentro da própria casa e dentro da própria cultura, aonde ela se insere para que ela possa desenvolver uma identidade. A partir disso, né, da procura disso, eu imagino que aconteça exatamente o contrário, que eu minimize uma série de problemas. Porque realmente, se eu for imaginar a criança avaliada dentro dos seus ambientes como fator de produção, então como ela teoricamente deveria se comportar em casa, como ela teoricamente deveria produzir dentro da escola, sem verificar a sua condição infantil, realmente aí nós vamos fazer o alienista do Machado de Assis. Porque vão sobrar poucas crianças que possam ser consideradas normais. Aí eu concordo. Vai ficar todo mundo maluquinho, né? Não tem jeito, vai virar todo menino maluquinho no sentido literal. Agora, esta coisa que o doutor Francisco se referiu agora, doutora Maria Tereza, ele falou, por exemplo, da agenda das crianças, que é um problema das crianças nas grandes cidades, acho que até nas pequenas hoje em dia, né? Que é uma agenda cheia, né? Então, vai para a escola de manhã, de tarde faz inglês, judô, karatê, polo, nada, faz atividade física, joga no time da escola, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, como é que é isso aí? Como é que a gente vê isso? Isso não pode acabar gerando uma criança tão estressada quanto um adulto que tem uma agenda pesada para cumprir?
Com certeza, com certeza. Quer dizer, uma agenda preenchida dessa maneira, Isabel, como você fala, é uma agenda que mostra que não tem uma condição de priorizar o que é importante, né, o que vem em primeiro lugar. E, inclusive, a coisa das relações afetivas se perde nisso, porque os contatos são todos tão diluídos, os contatos que a criança tem, os compromissos, se prioriza a atividade, né? Não se prioriza o emocional, o afetivo, né? E a gente está falando de criança, mas ainda outro dia eu assisti a apresentação de um trabalho que era muito interessante, era a mulher gincana. Sabe? Então, aquela mulher que levanta de manhã, tem que fazer atividade física, depois não sei o que, mas quer dizer, isso que muita gente acaba fazendo com as crianças também, né? E para a criança é fundamental um vínculo afetivo com uma certa estabilidade, que lhe dê contornos, né? Que isso vai ajudar a criança a poder se desenvolver bem. E brincar simplesmente, né? Como nossa, brincar é terapêutico, né? O Francisco estava falando, né? É verdade, porque assim, a angústia é uma coisa inerente ao ser humano, à vida. E cada um lida com as suas angústias da maneira como pode. A criança lida com as suas angústias e aprende brincando. Por isso que o brincar é tão importante, sabe? Quer dizer que se você está fazendo a agenda para o seu filho, tem que achar um espaço para ele brincar, né? Fica até engraçado isso que você está falando. Você tem que pôr na agenda. Tem que pôr na agenda, então, né? Já que faz tanta questão de que passa inglês, que passa isso, que passa aquilo, pelo menos deixa um espaço no dia ali para a criança. A liberdade também, né? Eu acho que também entra essa coisa do ser livre. Quer dizer, que passa da criança ela não sabe o que ela vai fazer, ela vai lá e faz. Isso, por isso que você vai nessas festas hoje, tem que ter a pessoa lá que faz a recreação. Porque parece que a criança não sabe mais ir atrás do que é importante para ela brincar e ela mesma buscar o que faz sentido para ela. Tem que alguém estar dizendo o que ela tem que fazer o tempo todo, né? Isso também é terrível, né? Porque isso tem muito nas festas mesmo infantis hoje em dia, né? O sujeito que é especialista naquilo, ou a fulana, né? Que é especialista em recreação e fica fazendo as brincadeiras e dirigindo as brincadeiras. Nossa, como é que o senhor vê isso, doutor? Eu quero a sua opinião. Eu acho que é uma coisa tão absurda, né? Não que eu seja contra o profissional que faz isso, não sou contra o recreacionista, claro. Mas eu acho que o que a Tereza toca, e é importante, é como nós vamos tecnologizando o criar outro ser humano. Mais ou menos por volta de 43, 44, tem um autor em psiquiatria infantil, que é o pai da psiquiatria infantil, chamado Léo Kanner, e ele faz um livro que chama Em Defesa das Mães. O nome é esse, Em Defesa das Mães. E o subtítulo é Como Criar Filhos Apesar dos Psiquiatras e Psicólogos. E entre outras coisas ele fala isso, que os psiquiatras e psicólogos, e outros mais, existem há 150 anos. As mães há pelo menos 1,5 milhão de anos. E que pelo menos, teoricamente, nesse 1,5 milhão de anos, elas souberam criar as crianças e desaprenderam há muito pouco tempo. Então eu acho que algumas coisas são básicas. E que refletem o que nós não sabemos sobre a criança, né? O que nós a estamos transformando em adultos miniaturizados. E isso é muito ruim. E a pessoa que faz a organização da brincadeira só reflete isso. Essa tentativa, né, de organizar a vida da criança. Isso eu posso dizer que isso é um erro comum aos pais de hoje em dia? Essa tentativa de fazer da criança um pequeno adulto? Posso dizer isso? Seguramente? Eu acho que sim. E se a gente for ver, esse tem sido um fator importante de estresse, essa coisa da produtividade, aquilo que o Francisco contou, estava contando. Agora eu não sei nem se você falou no ar ou se a gente estava comentando no intervalo, talvez fosse interessante até se situar. Quer dizer, é sempre priorizado assim uma coisa narcísica, de você ter que ser o bom, o vencedor, sabe? E isso dá muito pouca margem, né? Para uma coisa mais livre, mais criativa, sabe? Aprender a lidar com erro também, né? Aprender a lidar com erro, isso é fundamental, né, Isabel? Isso é importante, né? A gente vai errar muito pela vida fora, não tem jeito. Os pais erram, as crianças erram, né? Importante o que você pode fazer para recuperar isso, para cuidar disso, né?
E pais que estejam nesse momento apavorados do outro lado da câmera, do vídeo, se identificando com esse quadro que nós estamos pintando aqui, que eles fazem? Como é que reverte? Como é que sai disso? O que tem que fazer? Tem que fazer uma profunda reflexão ou não? Ou tem que agir? Ou tem que mudar a atitude? Tem alguma receitinha? Olha, eu acho que... não, receita eu acho que não. Mas a mudança de atitude é consequência da profunda reflexão que você falava. E a criança, ela tem uma característica fundamental. A criança não aprende por discurso. A criança aprende pelo exemplo. Então, na medida em que a família é coerente em termos de conduta e discurso, isso já facilita 50%. Né? Porque a criança tem claros aqueles que são os valores que lhes são ensinados, tem claros os objetivos propostos, né? Porque não adianta eu dizer assim, aliás, a nossa cultura é hipócrita sobre esse aspecto, né? Não adianta eu falar assim, é um absurdo uma criança cortando cana e trabalhando. Eu acho um absurdo também, mas não adianta eu falar isso e levar o meu filho para ser modelo fotográfico, porque é igual. É igual, é trabalho do mesmo jeito, né? É igual. Cheio de obrigações e às vezes é até pior, né? Com certeza. Nesse mundo de publicidade, moda e tal, a barra então, é pesada. Essa é a incoerência, você percebe? Você fala assim, você precisa estudar. Para quê? Na medida em que você pega um pós-graduado da Universidade de São Paulo, que ganha 10 vezes menos que um vereador da cidade de São Paulo, não precisa estudar, você precisa então, ser comunicativo e conseguir os votos, né? Claro, se você percebe? Então, essa é a hipocrisia da nossa cultura que faz com que a criança não respeite e se perca agora, na aquisição de valores. Esse erro dos pais, né, quando eles levam a criança para 500 atividades, começam a pensar nela como um adultozinho, né, começam a dirigir tudo para o sucesso, não aprende a lidar com o erro, tudo isso, é um erro dos pais feito com a melhor das intenções, né, doutor? Com certeza. Feito com a melhor das intenções, preparar o filho para competir, quer dizer, na verdade é o reflexo do que a sociedade está pedindo de nós adultos, né? Sim. Esta correria feroz pelo sucesso, o individualismo e tudo isso que a gente está vivendo. Olha, você fica ligadinho aí que nós vamos continuar com esse assunto super interessante, mas depois daquele intervalinho aqui pela sua Rede Mulher, a TV da Mulher Brasileira. Oi, minha amiga, é o seu programa Saúde Feminina, hoje conversando sobre saúde mental na infância, né? Já que é dia da criança e nós estamos aqui na Rede Mulher comemorando o dia da criança. Estou aqui com muita alegria com o Dr. Francisco Assunção e com a doutora Maria Tereza de Barros França, que são psiquiatras. Bom, nós já falamos do estresse, da agenda cheia das crianças, dessa projeção que nós adultos fazemos, né, de objetivos e de precisar ter sucesso, que a gente projeta nas nossas crianças, e fazendo tudo isso nós estamos diminuindo este bem-estar que caracteriza a saúde mental das crianças. Mas e quando elas realmente têm problemas de saúde mental? Aí a coisa deve complicar bastante, né? Por exemplo, se a depressão tem componentes genéticos e tal, é natural que se na minha família existe esse componente, meu filho talvez possa tê-lo também, então ele pode desenvolver esse tipo de doença na infância, ele pode ter depressão, por exemplo, na infância? Sem dúvida. Toda vez que nós falamos em doença mental, nós temos que pensar duas coisas, e aí nós já saímos daquela questão anterior da saúde mental para irmos para a doença mental. Nós estamos trabalhando com um comportamento complexo, onde você tem influências genéticas, com certeza, então você tem uma frequência maior de quadros depressivos em crianças que têm famílias com elementos deprimidos. Mas você também tem que pensar que tem um fator ambiental que funciona como gatilho, que desencadeia isso. Né? Uma vez que apareça o quadro, e aí como a família vai detectar, você tem uma criança que tem um padrão de comportamento usual e de repente essa criança altera
esse padrão de comportamento, aparentemente, sem um motivo, e altera em termos da intensidade ou da qualidade. Então, uma criança que é boazinha ficou irritada, é uma criança alegre ficou triste, era uma criança disposta a fazer as coisas e ficou desanimada. A partir do momento em que a família ou a escola, que são os ambientes básicos, suspeitem disso, aí é necessário, na minha maneira de ver, uma ajuda profissional. Né, que vai ser variado, dependendo do quadro avaliado, mas que aí passa a ser necessário. E a gente dá antidepressivo para as crianças também? Olha, é um recurso, pode ser usado. Mas eu queria dizer uma coisa, que é o seguinte, essa questão do diagnóstico é uma coisa muito relativa, sabe, Isabel? Por exemplo, outro dia eu recebi um caso, um menino que já vinha sendo atendido por uma psicóloga, e ela me mandou para mim, enquanto psiquiatra, para ver se aquela criança tinha pânico, porque tinha todo um histórico, o pai tem pânico, não sei o quê. E eu vi a criança e percebi que se eu dissesse simplesmente se aquela criança tem pânico ou não, que a gente até poderia dizer que tinha mesmo, veio para eu ver se era pânico, se era caso de medicar. E eu falei, bom, vamos ver o que é que está dando medo nessa criança, o que se passa com essa família. A criança que tinha idade escolar não conseguia ir para a escola, louco para aprender, não conseguia ficar na escola. Eu falei, então vamos ver o que se passa com essa criança. Eu não respondi se era pânico ou não era. Eu falei, olha, essa criança precisa ir para a escola, vamos ver o que a gente consegue fazer para isso? E a criança foi para a escola. Não tomou remédio, não saiu com um diagnóstico se era pânico ou não, e teve o sofrimento dela atendido. Quer dizer, então é muito relativo isso. Mas se for necessário, a medicação é também uma coisa interessante, válida, lógico. Né? Quer dizer, as causas são múltiplas e as possibilidades de abordagem também são. Agora, uma criança com pânico deve dar pânico no pai e na mãe, porque uma criança com pânico deve ser um negócio inexplicável a uma primeira vista, né? O pânico, como uma síndrome descrita, assim, ele é inexplicável à primeira vista, ele é irracional, é um medo irracional. Agora, a levada da criança a um profissional é básica por isso que a Tereza falou. Né? Porque senão nós ficamos lidando com saúde mental, e esse é um grande risco que nós temos hoje. Eu brinco que é fazer psiquiatria de cruzinhas, né? Preenche critérios, eu faço as cruzinhas, logo tem isso, e aí eu dou tal medicação ou instituo um outro tipo de tratamento. Não, não é isso. Né? Porque a abordagem da criança é a abordagem de um indivíduo, com essas características pessoais. Então, o profissional tem que ter essa condição de avaliar os aspectos pessoais da criança, os aspectos ambientais, os aspectos familiares. Para conseguir entender o quadro. E cada um é um, igual adulto, do mesmo jeito, né? Cada um é um, exige um tratamento individual e tal. Agora, pânico, depressão, estresse, o que mais pode ser uma doença mental desse tipo, que não priva a criança da razão, né? Porque é uma confusão esse negócio de doença mental. Toda vez que eu falo aqui, eu fico apavorada de passar conceitos falsos para o meu telespectador e de reforçar os preconceitos que existem com relação aos problemas de saúde mental, né? Que graças a Deus, aos pouquinhos, nós estamos conseguindo superar isso na nossa sociedade, já estamos aceitando melhor e tudo bem, mas a gente tem, então eu penso que com a criança seja pior. O que mais pode acontecer com uma criança aí? A criança pode ter, por exemplo, quadros psicóticos, e às vezes não é uma coisa assim tão evidente, sabe? Às vezes é uma criança que tem um comportamento meio estranho, às vezes é meio engraçado até, meio esquisito, ou às vezes parece assim muito inteligente e faz desenhos assim mirabolantes, ou se recolhe ao videogame, ao computador, sabe? Às vezes são coisas assim aparentemente sutis, mas que tem um tom de estranheza, sabe? E isso chama a atenção da gente no contato. As crianças, por exemplo, notam, sabe, assim, no grupo, sentem que tem alguma coisa estranha com aquela outra criança, sabe? Dá para perceber, né, doutora? Não passa batido, não passa batido. Não passa batido, não vai agravar e no futuro tornar uma coisa mais complicada. Esses quadros, em geral, no futuro são coisas mais complicadas, mas por isso que é importante a gente estar atento para essa questão do sofrimento. Por exemplo, uma vez eu atendi um menino que na sessão dele era assim, numa hora ele estava no auge, então ia ter dinheiro para comprar
o Brasil, o mundo, o universo. Dali a pouco ele já era uma coisa assim pequenininha, pobrezinha. Quer dizer, será que esse menino, não cuidado, no futuro não desenvolveria aí uma doença bipolar? Percebe? O transtorno bipolar é a antiga psicose maníaco-depressiva, não é isso? Sabe? Que a pessoa muda de humor, assim. Isso, no contato eu já via isso com esse menino, sabe? Então é importante você pegar essa coisa assim bem no início, sabe? De estar atento, de observar a postura reflexiva que vocês falaram, isso é super importante, sabe? De estar atento, de ter espaço para olhar, para pensar, para conversar. Seria aconselhável, da mesma maneira que nós levamos as nossas crianças ao pediatra com uma certa regularidade, mesmo que elas não estejam doentes, mesmo que elas não estejam sofrendo nada, a gente leva, está crescendo legal, doutor, está indo bem o desenvolvimento dele, tá, vê isso, vê aquilo, faz um exame, Seria indicado consultar psicólogos ou psiquiatras, levar o nosso filho para fazer uma avaliação, ou já é uma coisa paranoica, assim, ai meu Deus, vou levar correndo meu filho, senão ele vai ficar com isso ou com aquilo, com depressão, com síndrome do pânico, estressado e tal. Como é que a gente procede aí? Pensando como profissional, eu diria assim, seria ótimo. Seria ótimo. Esse é o consultório. Mas tirando esse lado prático da questão. Esse lado prático, eu diria assim, eu não vejo a necessidade dessa consulta periódica, vamos dizer assim. O que eu vejo é um cuidado maior com a criança. Né? A criança é alguém que deve ser acompanhado nos ambientes onde ela se insere. Então, assim, se os pais prestarem atenção na criança, eles conseguem detectar essas alterações. Se a escola prestar atenção na criança, ela consegue detectar essas alterações. O problema é prestar atenção. O problema é prestar atenção. Né? Porque você tem uma mudança familiar, onde cada vez mais você tem uma família nuclear, onde os elementos conversam muito pouco e se veem muito pouco. É frequente você encontrar uma casa com 4 pessoas e 4 televisões no mesmo canal, uma em cada quarto. Assim, é muito difícil você descobrir se a criança tem alguma coisa diferente. Bom, você tem que conviver com ela para descobrir, né? Se todo o tempo livre que ela está em casa, ela está na frente de um vídeo, ou seja, na televisão ou no computador, vai ser difícil. Não é uma questão só de convivência, é uma questão de compartilhar. A criança não consegue subir até o universo do adulto. É o adulto que tem que descer ao universo infantil. Né? Então, isso significa interagir com ela. Mais do que prestar atenção. Mais do que prestar atenção. Realmente conviver, né? Exato. Estamos precisando ler Carlos Drummond de Andrade, que queria a alegria de conviver, né? Que acho que a nossa sociedade perdeu bastante isso, né? As nossas amizades, o nosso convívio, tudo é um pouco utilitário, é um pouco interesseiro, não no mau sentido, nem sempre no mau sentido, mas assim, no sentido da convivência pura e simples, pelo prazer, pela alegria de conviver, inclusive com as crianças. Doutora Maria Tereza, temos uns minutinhos finais, queria suas considerações finais sobre o nosso tema. Eu não sou boa para fazer considerações finais, Isabel. Eu estava pensando nisso que você estava falando, que a questão não são os tempos de hoje, não são os veículos, o computador, tudo é questão do uso que se faz disso, né? Por exemplo, essa coisa da internet, a vida corrida que a gente leva, você pode ter um contato realmente, assim, muito rápido, mas muito afetivo com alguém pela internet. Ou você pode usar isso para fugir do sofrimento, do dia a dia, que é isso que a gente tem que estar percebendo nas crianças, sabe? É esse olhar e essa convivência que o Francisco estava falando, sabe? Não sei se como consideração final é boa, imagina se fosse, né? Se fosse boa nas considerações finais. Doutor Francisco, por favor, sua palavrinha final. Veja, eu acho que o pensar a criança é pensar o que eu quero do adulto. E acho que nós temos um dilema muito grande. Talvez a crítica ao que eu fale seja que é humanista demais, mas acho que o nosso dilema é assim: ser ou ter. A nossa opção por enquanto é ter. Então não dá para ser. Para pensar, viu? Ser ou ter. O que você prefere, não é?
As duas coisas, será que é possível? Acho que é como priorizar. Como priorizar, isso aí. Tá bom. Muito obrigada, doutora Maria Tereza Barros França, doutor Francisco Assunção, pela presença aqui no Saúde Feminina. Lembrando a você que você vai ficar agora com o Rony Fon e o Mãe de Gravata, e nós voltamos na segunda-feira. Tenha um ótimo fim de semana. Até lá.